ó Senhor, é grande o bem, que não há tem quem pode alguém chamar de mãe, pois ela me cuidou da vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem, que não há tem quem pode alguém chamar de mãe. Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe enquanto aqui viver. É grande o bem, que não há tem quem pode alguém chamar de mãe. É grato aqui sentir de mãe o puro amor, por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem, que não há tem quem pode alguém chamar de mãe. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui meu abraço à Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá, também a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, que Deus continue abençoando a sua vida. Estamos nesse dia tão maravilhoso, tão especial, 10 de maio, o dia que nós comemoramos o Dia das Mães. E eu quero deixar aqui meu abraço a todas as mães e também deixar o meu carinho, o meu abraço à minha mãe, Maria do Rosário, que Deus continue abençoando a sua vida, que tanto se dedicou, tanto nos amou e tem demonstrado isso constantemente na sua vida. Também meu abraço à minha esposa, que tem tanto se dedicado com amor à criação do nosso filho. Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente. E eu estou aqui para dar uma mensagem nesse dia tão maravilhoso, nesse dia onde nós fazemos as nossas homenagens, onde nós lembramos da nossa mãe. Eu quero falar aqui sobre este tema mãe, mas eu quero chamar a atenção principalmente para o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 2 e o versículo 3, que fala que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Mas eu quero destacar aqui somente a palavra mãe e trabalhar nesse tema, honra a tua mãe, porque nós devemos honrar a nossa mãe. E esse texto aqui vai nos dar algumas dicas, algumas orientações das nossas atitudes para com a nossa mãe, e que Deus continue nos orientando, nos iluminando para tratarmos esse ser que Deus criou, esse ser que Deus formou, que foi o instrumento dele para nos trazer ao mundo. Isso já seria um dos motivos para que honrasse a nossa mãe. Então eu quero ler aqui o texto em Efésios capítulo 6, versículo 2, 3, que diz assim: honra ao teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então Paulo cita aqui o mandamento com promessa, que se encontra em Êxodo capítulo 20, onde Deus ele ali dá os mandamentos para o seu povo, e no quinto mandamento ele diz para honrarmos pai e mãe, e ali tem a promessa para que tenhamos uma vida próspera e também de longevidade, e que honrando o pai e mãe, então esses benefícios viriam sobre as nossas vidas. Então Paulo está citando dentro de um contexto onde ele está dando orientações sobre o relacionamento familiar. Ele começa no capítulo 5, versículo 22, falando do relacionamento de marido e mulher, do papel do marido e mulher.
Aí depois ele vem para o papel dos filhos para com os pais, que é esse texto que nós estamos. Depois vai falar do relacionamento dos pais com filhos, dos seus senhores com os seus servos, porque tinham servos que faziam parte da família. Então é nesse contexto aqui que Paulo está orientando, porque a família ela estava perdendo seus valores, como hoje nós também podemos perceber que os valores têm sido invertidos. Hoje nós vemos uma decadência moral dentro da família. E uma dessas decadências é exatamente porque os filhos não têm honrado seu pai e a sua mãe. Então nós vamos entender aqui essa expressão honra teu pai e tua mãe, principalmente referendo a nossa mãe. Honra a tua mãe. Para nós entendermos, nós devemos aqui passar aqui alguns conceitos do que é honra, também o significado, tanto do dicionário, como também na palavrinha grega. Eu quero falar primeiro sobre esse conceito de honra. Então, o conceito de honra aqui é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos, como honestidade, dignidade, valentia e outras características virtuosas. Então, esse aqui é um dos conceitos que temos sobre honra. Também o outro conceito que se dá sobre a ideia de honra é que também ela significa destaque, ou seja, alguém que passou ou tem privilégios ou ele tem distinções entre os demais em determinada ocasião. Aquele que é homenageado, aquele que é uma pessoa digna, então ele merece as honrarias diante de uma situação, diante de um evento. Então assim acontece. No dicionário, essa palavra significa dignificar, distinguir, mostrar consideração especial a alguma pessoa. Então sempre pensando honrar a tua mãe. Então nós vemos aqui o conceito, nós vemos aqui dentro da ideia de honra e também o significado, que é mostrar consideração especial a alguma pessoa. Na palavra grega, a palavra honra significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar e dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição que essa pessoa tem. Em outras palavras, está dizendo aqui que a mãe ela deve ser honrada não somente pelos méritos, por aquilo que ela faz, mas pela posição que ela ocupa. Qual a posição que ela ocupa? Mãe. Ela é a nossa mãe. Foi da onde nós viemos. Foi o instrumento natural de Deus para que nós viéssemos ao mundo. Até o próprio Senhor Jesus Cristo veio da semente da mulher. Então, por isso que nós devemos não somente honrar nossa mãe pelos méritos, mas também pela posição que ela ocupa, que é a palavra grega time ou timão, quer dizer estimar, fixar o valor. Então, nós devemos honrar a nossa mãe nesse sentido. Nós devemos referenciar, nós devemos estimar, nós devemos fixar o valor, nós devemos dar respeito, não somente pelos méritos, mas também pela a posição que ela ocupa, que é mãe. E pensando nisso, então, como que eu honro a minha mãe, como que eu honro o meu pai? Nós vimos aqui a palavra respeito e tudo mais, e outras coisas. Mas o texto diz que eu honro a minha mãe através da minha obediência. Diz o versículo 1 aqui: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então nós vemos aqui que isso já é algo natural dos filhos, e tem que ser isso, tem que ser a lei da natureza, que deve ser o comportamento padrão de todo ser humano, de toda a sociedade. É devido esse respeito pela essa lei própria da natureza, pois isso é justo. Então é justo obedecer a sua mãe, é justo dar todo o respeito que ela merece. Provérbios capítulo 10, versículo 1 diz que o filho sábio alegra o coração do pai, mas o filho insensato é a tristeza da mãe. Se o filho ele não é obediente, insensato aqui dá essa ideia também, não está obedecendo, ela vai ser a tristeza da mãe. Nós podemos perceber aí que quando acontece alguma questão que envolve na sociedade, alguma ação insensata de um filho, de uma filha, e vemos que a mãe ela fica muito triste, sobra para a mãe, sobra para os pais, fala que o filho é mal educado, está sendo mal educado porque os pais não têm educado, e muitas vezes nem sempre é assim, o pai se dedica, tanto a mãe,
mesmo assim os filhos não ouvem os conselhos, os filhos não ouvem a instrução. A própria palavra de Deus diz também em Provérbios: ouve a instrução do teu pai, da tua mãe, porque isso vai abençoar grandemente a sua vida. E muitas vezes nós esquecemos deste princípio de obediência. Então nós devemos obediência sim ao nosso pai, à nossa mãe. Nós vemos que nós estamos vivendo, podemos perceber que não tem tido este princípio, os filhos desobedientes, filhos que desonram os pais, e os pais então choram por causa disso, principalmente a sua mãe, um ser tão emocional, ela tem passado por essas tristezas por falta da obediência dos filhos, obediência das filhas. Então, como eu posso honrar minha mãe? Sendo obediente. Então, esse é um dos princípios que precisamos ter em mente na nossa cabeça, no nosso coração. A outra coisa que nós podemos perceber aqui, que nós devemos honrar o pai e mãe, é porque é um mandamento, é uma lei. Isso é uma lei do Senhor. Ele diz: honra teu pai, a tua mãe. Aqui é um mandamento que Deus instituiu, não só para o Antigo Testamento, mas para o Novo Testamento e para nós aqui que estamos aqui, porque é um mandamento moral, é um princípio que Deus decretou, e esse princípio ele tem que ser levado a sério. Nós devemos obedecer este mandamento de honrar pai e mãe, de estimar, de respeitar, de dar o valor devido, de dar a devida dignidade à nossa mãe, porque isso é um mandamento do Senhor. Então envolve aqui o nosso amor, o nosso respeito e o nosso cuidado. Nós podemos perceber que muitos filhos têm até mesmo esquecido dos seus pais, e muitas vezes só têm lembrado dos seus pais quando eles vão daqui desse mundo, ou quando vão levar flores no cemitério, e não têm lembrado dos seus pais, não têm respeitado, não têm tido o cuidado devido, não têm ligado, não têm perguntado, não têm estado com eles nos momentos mais difíceis, nos momentos mais adversos. Então falta muitas vezes o amor, não é somente obedecer, a obediência, dar o valor devido, mas também o cuidado. Às vezes nossos pais estão sendo esquecidos, não estão sendo lembrados, não têm sido cuidados, e nós precisamos lembrar da nossa mãe, precisamos lembrar nesse momento, nós precisamos agradecer a Deus pela vida dela, nós precisamos fazer isso, porque isso de fato é algo que louva e glorifica o nome de Deus. E você fazendo isso, você está honrando a Deus. Lá em Levítico capítulo 19, versículo 1 a 3, vai falar sobre isso. E quando nós honramos a nossa mãe, nós estamos honrando a Deus também. E isso é um princípio da parte de Deus, porque Deus estabeleceu aqui na terra autoridades, e essas autoridades começam com o meu pai e a minha mãe. E hoje, que é um dia que nós estamos homenageando, lembre disso: honra teu pai e a tua mãe, dá honrarias, dá dignidade, faça a homenagem, né? Mostra o teu carinho, mostra o teu respeito, mostre que você a admira e que ela merece até mesmo uma medalha de honra, um mérito. Não estou dizendo isso, talvez você está perguntando: mas a minha mãe não merece por isso, por aquilo, mas o texto não fala somente isso. O texto fala que não é somente pelos méritos, por aquilo que ela fez, mas fala pela posição que ela ocupa. Ela é sua mãe, ela que te deu a luz. E honrar a tua mãe traz benefícios, traz frutos, como diz o texto, traz prosperidade. Naquele contexto, a prosperidade era bens terrenos, que Paulo fala aqui, né? Que o filho obediente, ele de fato ele obter essas propriedades. Mas o texto aqui fala também de prosperidade espiritual. Quando nós honramos a nossa mãe, essas prosperidades acontecerão na nossa vida. E você há de ser uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que terá algo até mesmo a testemunhar e falar para outras pessoas daquilo que você tem alcançado, porque você obedeceu, ouviu os conselhos do seu pai e a sua mãe. E diz também aqui que você terá longevidade de vida. Quando nós honramos a nossa mãe, nós vamos acrescentar os dias da nossa vida. Aqui diz a palavra: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe,
as coisas vão bem, vão acontecer de uma maneira maravilhosa e também os nossos dias serão acrescentados. Provérbios capítulo 4, 10, ele diz: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da sua vida. Aqui são exortações, conselhos paternais. Então aqui está falando exatamente que quando nós aceitamos, ouvimos as instruções da nossa mãe, terá longevidade de vida, vai acrescentar não somente os dias, mas diz aqui que para que esses dias sejam dias de paz, dias de alegria, dias de delícia, porque nós estamos honrando o nosso pai e a nossa mãe. Eu quero finalizar aqui fazendo algumas considerações, porque devo honrar a minha mãe. Então, quis aqui algumas considerações porque eu devo honrar a minha mãe. Primeiro, porque ela não se cansa de derramar suas lágrimas diante de Deus em favor de seus filhos, em favor de nós filhos. Então, as nossas mães, principalmente as mães tementes a Deus, não se cansam de derramar as suas lágrimas diante de Deus em favor das nossas vidas. Nós vemos aí mães como muitas mães chorando, se colocando na presença de Deus, pedindo em favor dos seus filhos, filhos que estão longe da presença de Deus, filhos que estão vivendo nas drogas, filhos que estão vivendo momentos, situações difíceis, ou doenças e tudo mais, ou em prisões. Então, nós vemos muitas mães chorando, pedindo em favor de Deus, pedindo a misericórdia do Senhor, como Ana, que colocou ali em oração em favor de um filho, Deus deu o filho, e creio que ela continuou esse processo de oração, pedindo sabedoria do Senhor para educar, para direcionar o seu filho. Não somente nós devemos honrar a nossa mãe, porque ela não se cansa de derramar suas lágrimas diante do Senhor, também porque os seus joelhos não se cansam de ser inclinados diante de Deus, sempre se ajoelhando, sempre pedindo a Deus que Deus haja, que Deus transforme, que Deus traga de volta, que Deus cuide, que Deus ampare, que Deus sustente, que Deus abençoe a vida dos seus filhos. Então, mãe, não se canse de orar, mãe, não se canse de pedir pelos seus filhos, e filhos, valorize isso. Eu digo que eu sempre, quando chego nesse momento, eu digo que eu fui alvo das orações da minha mãe, em uma certa ocasião, pedindo o filho de volta, o filho dela, e essa oração, ela veio no profundo do meu coração, quando eu ouvi essa oração pedindo o filho dela de volta. E hoje eu sou uma resposta de oração, então louvo a Deus e valorizo muito as mães que oram, as mães que se colocam dessa maneira. Isso é uma forma de nós honrarmos a nossa mãe, é uma forma de nós darmos toda a dignidade. Sabemos que ela rogou ao Deus poderoso, e essas lágrimas, esses joelhos que não se cansam, como Ana, foram ouvidas essas orações. A outra coisa que nós queremos destacar aqui, porque eu devo honrar a minha mãe, é porque ela faz de tudo para proteger os seus filhos, assim como Joquebede. Naquele momento ali o faraó, ele dá esse decreto de matar as crianças, e Ana, então, ali Joquebede, melhor dizendo, ela protege o seu filho, faz todo o processo. Quando dá mais para proteger dentro da casa, ela faz um cesto e cola ali com betume e tudo mais, e coloca no rio Nilo, e ali nós vemos todo o processo como se deu, mas ela teve aquela coragem, aquela ousadia de proteger os seus filhos. Assim são as mães. As mães, a mãe temente a Deus, a mãe que é mãe mesmo, ela tem esse sentimento de proteção, de protetora, quer guardar, faz de tudo, como diz o ditado, faz das tripas corações para abençoar a vida do seu filho. Então, por isso que nós devemos honrar a nossa mãe. E por último aqui, a outra consideração é porque ela se dedica ou se dedicou em ensinar a palavra de Deus. Como Eunice, a mãe de Timóteo, que desde a infância se dedicou a ensinar as palavras de vida, palavras de salvação. E Paulo até mesmo em certa ocasião lembra Timóteo, lembra da tua infância, daquilo que a tua mãe ensinou, daquilo que a tua avó passou para sua mãe, que a sua mãe passou para você, palavras que vai trazer salvação na sua vida. Então, essa mãe que se dedica, que se dedicou e tem se dedicado a te ensinar, e hoje você não tem dado ouvido à sua mãe, hoje você tem abandonado tudo aquilo que ela ensinou, mas eu sei que está aí no seu coração, você lembra, então volte-se para isso, vê o quanto ela se dedicou, porque ela quer o seu bem. Se ela te ensinou a palavra de Deus,
é porque ela quer o melhor para a sua vida e muitas vezes nossos ouvidos se encontram desobedientes, rebeldes contra esta palavra que foi ensinada. Então, filho, você que está ouvindo isso, lembre da tua mãe, o que ela te ensinou, o que ela fez por você, principalmente essa mãe que teme ao Senhor, essa mãe cristã, essa mãe que te ensinou. Então, por isso que você deve honrar a sua mãe, por isso que você deve fixar o valor, por isso que você deve reverenciar, por isso que você tem que dar a ela todas as honrarias, não somente por esses méritos, mas pela posição que ela ocupa. Que Deus abençoe a vida de todos, principalmente de todas as mães aqui, e que nós possamos valorizar cada vez mais a nossa mãe e fazer todas as honrarias quando ela estiver viva, porque valorizar a mãe quando ela estiver viva, não quando ela se for daqui. Então que Deus abençoe e que esta palavra se encontre guarida nos nossos corações hoje e sempre. Amém.